Seja bem-vindo à quarta aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte: utilizando a ideia intuitiva de limite, calcule o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando o limite de x tende a 1. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício, observe que a função que nós temos que calcular o limite, ela é resultado do quociente, ou seja, da divisão de duas funções. Eu tenho uma função aqui, ó, no numerador da fração e uma função no denominador. Sempre que eu tenho este tipo de configuração, o que ocorre? Ocorre que a função que está no denominador da fração não pode zerar, ela tem que ser diferente de zero. Logo, ó, g de x tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque eu estou chamando a função que está no denominador da fração de g de x. Portanto, x menos 1, que é a identidade da função g de x, tem que ser diferente de zero. Logo, isolando aqui o x, eu vou ter que x tem que ser diferente de 1. Agora, você se pergunta, tá, mas o que isso tem a ver? Você achou aí um valor que x não pode ocupar dentro de um plano cartesiano ao isolar a variável x na função g de x, atendendo a regra aqui de quando se tem um quociente entre duas funções. Bom, o que importa é o seguinte, ó, se x tem que ser diferente de 1, quer dizer que a função que aqui está não é contínua. Ou seja, ela não tem um correspondente em y para todo o valor de x. Ao não ter um correspondente em y para todo o valor de x, nós estamos enfrentando uma função, lidando, né, com uma função que não é contínua. Mas nós temos que calcular o seu limite. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que mudar a configuração aqui, simplificar o que nós temos aqui, resolver a divisão entre a função que está no numerador e a função que está no denominador, para assim calcular o seu limite. E vamos lá. O próximo passo vai ser o seguinte, ó. Estabelecemos que o domínio da função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, ela vai ser o quê? Vai ser x pertencendo ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser diferente de 1, que foi o que a gente solucionou aqui. Agora, prosseguindo, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a nossa x ao quadrado menos 1 pela nossa x menos 1. Ao realizar a divisão entre essas duas funções, entre esses dois polinômios, nós vamos ter o quê? Ó? X ao quadrado mais 0x menos 1, dividido por x menos 1. Bom, eu tenho que obter aqui o resultado da divisão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou eliminar esse x ao quadrado aqui. Para eliminar esse x ao quadrado, por qual valor eu tenho que multiplicar x? Bom, por x. X vezes x, x ao quadrado. Só que vai vir para cá negativo. Ou seja, eu multiplico desse lado, do outro lado vem com sinal invertido. Então, vou ter o quê? X vezes x, x ao quadrado. Só que vem para cá como menos x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Só que vem para cá com sinal invertido. Então, aqui fica positivo. Logo, vou ter x ao quadrado menos x ao quadrado, 0. 0x mais x, x. Baixo 1. Vou ter x menos 1 dividido por x menos 1. X menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. Por quê? 1 vezes x, x. Só que vem para cá, sinal invertido, menos x. 1 vezes 1, menos 1. Só que vem para cá com sinal invertido, logo, mais 1. Então, x menos x, 0. Menos 1 mais 1, 0. Então, tenho que x ao quadrado menos x dividido por x menos 1 vai ser igual ao quê? A x menos 1 vezes x mais 1. Com isso, eu posso simplificar a configuração que eu tenho aqui nesse limite. E eu posso dizer o quê? Ó? X ao quadrado menos 1 é igual ao quê? A x mais 1 vezes x menos 1. Então, eu tenho o quê? X mais 1 vezes x menos 1 dividido por x menos 1. X menos 1 em cima multiplicando, x menos 1 embaixo dividindo, vai dar quanto, gente? X menos 1 dividido por x menos 1, 1. 1 vezes x mais 1, x mais 1. Então, eu posso dizer o quê? Que o meu limite vai ser o seguinte, limite de x mais 1 quando x tende a 1. Agora, para descobrir o resultado desse limite, basta fazer o quê? Colocar o valor ao qual o x está tendendo, que é 1, no lugar aqui da variável x. Logo, eu vou ter 1 mais 1, portanto, limite de x mais 1 quando x tende a 1 é igual a 2.
É assim que se calcula o limite quando se tem este tipo de configuração. Bom, gente, observe o seguinte, que foi necessário fazer isso, por quê? Porque nós temos aqui ó, uma função que não é contínua, ela não tem um correspondente em y para todo valor de x. Logo, sempre que nós tivermos uma função que não é contínua, o limite dela vai ser dado da seguinte forma. Limite da função vai ser igual quando a função tende a um determinado valor, que a gente pode chamar de A, de P, de H, não importa. Vai ser igual ao que? A L. L é o que? É o valor adequado para que essa função tenda, né, a ter um correspondente em y quando a variável x se aproxima do valor ao qual o limite está tendendo. Agora, quando a gente tem uma função contínua, a gente vai ter o quê? Que o limite da função quando a variável tende a um determinado valor vai ser justamente o quê? O correspondente em y para este valor que a variável x está tendendo. Como é possível ver no gráfico aqui ó, à direita. Observe, a gente tem aqui a nossa função f. E agora, o que a gente obteve? A gente obteve ó, que quando a função aqui, ó, a variável da função está se aproximando de 1, o nosso limite vai ser o quê? Vai ser 2. E agora, só que observe que esse 2, ele não fazia parte aqui ó, do domínio da função. Por quê? Se x aqui fosse igual a 1, a gente não vai ter 2 aqui como resposta. Se a gente tivesse aqui, ó, x igual a 1, a gente teria o quê? 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado, 1. Menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Teria 0 sobre 0. E o limite estaria o quê? Indeterminado. Para a gente conseguir determinar o limite, a gente teve que o quê? Que atribuir um outro valor. Este valor L. Este valor L aqui, no caso, ó, é o 2. Que a gente obteve quando simplificou aqui, quando resolveu essa divisão entre esses dois polinômios. Entre essas duas funções polinomiais. Ao resolver aqui a divisão, obtivemos x mais 1. E ao obter x mais 1, a gente obteve uma função que é contínua e que possui aqui ó, um correspondente em y adequado para o valor que a variável está atendendo, que foi 2. E quando a gente tem esse tipo de configuração, estabelece-se uma função contínua, nós temos o quê? Que o limite dessa função, quando a variável x estiver tendendo, né, estiver se aproximando de um determinado valor, vai ser o quê? O correspondente em y deste valor. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.